Shalom, meu nome é Damares, sou missionária da Congregação Judaico-Messiânico Missão Bereshit e líder do Ministério Mulher Plena. Adoro receber as amigas, as irmãs para o chá, e ainda mais quando a gente fala da palavra do Altíssimo. Chá com Torá. Venha conhecer esse projeto, um chá onde você, com as irmãs, poderão ter conhecimento da palavra do Altíssimo. Shalom, shalom! Bem-vindas a mais um Chá com Torá. Eu sou a Daniele Fernandes, e vou fazer a mediação. Você é a mediadora desse Chá com Torá, desse primeiro programa da série, desse Chá com Torá, que fala sobre as festas do Senhor, ou que alguns falam que são as festas bíblicas, mas são as festas que o Eterno instituiu. E esse primeiro Chá com Torá nós vamos falar sobre o Shabat. O que é o Shabat? Para quem é o Shabat? Quem instituiu o Shabat? Então, nós, mulheres, na nossa visão, no nosso foco, nós vamos falar sobre o Shabat. Amém? E queremos compartilhar com vocês aí também. Eu, a Cláudia, a pastora Ana Paula, queremos compartilhar com vocês aí e queremos que também vocês se alimentem como nós temos nos alimentado, Temos recebido do Eterno todo esse presente na nossa vida. Amém? Pastora Ana Paula? Shalom, eu sou Ana Paula e se você entrou nesse vídeo, pega o seu café, pega o seu chazinho, vem com a gente aprender tudo aquilo que o Eterno tem para trazer para a gente de conhecimento, a cada dia mais, sobre a sua Torá, sobre a sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, É a nossa bússola, é aquilo que nos conduz, que nos protege, que nos guarda. Então, fica com a gente, Vem aprender um pouquinho mais com a gente. Vem, Cláudia? Shalom. Vem conosco. Sou a Cláudia Palácio, estou aqui com imenso prazer para contribuir para o conhecimento das coisas excelentes do Altíssimo e dos presentes que ele tem através dos ensinos. E hoje vamos discutir sobre esse tema maravilhoso que é o Shabat, que é um dia especial que o Altíssimo separou para ele e nos ordenou que santificássemos. Então, eu compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência, desse conhecimento, para mim é uma grande honra. E estou feliz por estar aqui para compartilhar com vocês. Então, vamos lá? Chá com Torá, série As Festas do Eterno. Episódio 1. Episódio 1, Daqui a bem mais coisa aí, porque Shabat é um assunto muito vasto, então tem muita coisa para falar, E vamos lá, então, começar? Sim. Cláudia, pastora Ana Paula, a gente vai começar com o conceito. O que é o Shabat? O que a gente entende por Shabat? Qual é o conceito de Shabat? O Senhor instituiu, foi ele que instituiu, foi o homem que instituiu. Então vamos lá, o que é o Shabat, Cláudia? Bom, primeiro o Shabat é um presente, Amém. Que o Eterno, da forma mais maravilhosa, ele primeiro faz e para nós seguirmos o exemplo dele. Então, quando ele estabeleceu na Torá, como foi o princípio de todas as coisas, e ele ali descreveu como foi toda a criação, Sim. Primeiro, segundo, terceiro dia, trabalhou até no sexto dia, e através da palavra dele, nós aprendemos o valor do Shabat. Exatamente. Porque no sétimo dia, ele separou esse dia, o santificou para si. Exatamente. Já nos ensinando como devemos tratar esse dia especial, esse dia diferente. Especialíssimo, Porque Shabat, como a Cláudia falou, ele é o princípio, no princípio. Porque no princípio de todas as coisas o Senhor já instituiu o Shabat. Então ele é o princípio no princípio. Então a gente tem que entender o que é isso aí pra gente. Por isso que a gente traz isso para o nosso dia a dia, o porquê que é viver todos os dias, do primeiro ao sexto dia e estarmos ali nos deleitando no sétimo dia, pastora Ana Paula? É verdade. Eu gosto muito dessa definição, de que o Shabat é um presente.
porque o nosso Deus, ele enxerga muito na frente, né? Do que a gente consiga imaginar. Exatamente. E antigamente era questão o trabalho físico, né? Que demandava o esforço físico. Então, as pessoas gastavam muito tempo no trabalho braçal. Você ia fazer fogo, você tinha que ir lá cortar a madeira, preparar para fazer fogo. Você Tinha que andar ia construir uma casa, você tinha que todo aquele trabalho para construir, cortar madeira e etc. Se você precisava comer alguma coisa, você tinha que plantar, você tinha que colher, né? Diferente de hoje, que a gente vai no mercado, que a é gente perto, compra, é tudo perto. então, desde os primórdios, né? Seja no trabalho braçal, seja na sociedade que a gente vive hoje, que não é mais um trabalho braçal, mas é um trabalho intelectual, né? A gente demanda tempo, seja no nosso trabalho, no dia a dia, no trabalho de casa, Sim. no trabalho secular, nas mídias sociais que tomam muito nosso tempo, e a gente vai meio que atropelando, né, o nosso dia a dia, e a gente se depara com uma sociedade que é competitiva, que é imediatista, e o tempo se torna algo muito valioso, um bem extremamente valioso. Isso sem contar que o tempo também está sendo curtíssimo, né? Para a gente viver tudo isso. Exato, e aí a gente se depara com uma sociedade que adoece por falta de tempo, por falta de entender o tempo do eterno. E aí o eterno lá atrás, na criação, a gente vai ver depois, né? Ele já instituiu o Shabat como um presente, porque ninguém melhor do que o Criador para entender a criatura e para saber que a criatura, quanto mais tempo tiver, mais tempo vai gastar. Sim. Né? Sim. A gente, às vezes, quando meus filhos nasceram, eu falava assim: ai, meu dia tinha que ter mais do que 24 horas, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Mas se tivesse 48 horas, a gente ia se envolver nas 48 horas e a gente não ia nunca parar. E a sociedade cada vez exige mais da gente, e a gente vai se envolvendo, a gente vai se envolvendo. Então o Eterno traz esse presente pra gente, né? Ele institui um dia, que ele presente, né, gente? santifica um dia para que a gente cesse todo o trabalho, tudo aquilo que a gente faz no decorrer dos 6 dias, né? Toda a rotina, toda a preparação da nossa casa, do nosso trabalho secular, do que for que demande a nossa atenção, para que a gente se deleite nele, né? Para que a gente tenha não só um descanso físico, mas para que a gente alimente o nosso espiritual, para que a gente possa santificar o nosso tempo, né? E buscar desconectar daqui da terra, das nossas demandas, enquanto humanidade, né? E se conectar aos céus. Amém. Né? E poder ter esse tempo de santificação do nosso tempo, de ler a palavra, de estar com os nossos familiares, porque Shabat é o dia de estarmos em família mesmo, família, né? E com isso a gente tem qualidade de vida. E muita coisa. E com isso a gente preserva a humanidade, porque se deixasse pelo homem, a gente ia estar muito pior do que eu acho que hoje está a nossa sociedade, né? Aí você vai me perguntar assim, mas Daniele, isso tem alguma base bíblica? Aonde está isso aí que vocês estão falando que é o princípio, que é um presente? Aonde que está escrito isso na palavra? A gente está falando da Torá, mas a Torá é toda a Bíblia, né? A gente entende, mas lá no princípio, como eu falei, no princípio, está lá em Gênesis 2, né? Do versículo 1 ao 3. Vou pedir para a pastora Ana Paula ler esse capítulo 2, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Você que está acompanhando com a gente, abre sua Bíblia. Sim. E a gente vai caminhar. Vamos ler juntos. Não fica só nas nossas palavras, né? Busquem. Ora, busca do Senhor, a resposta para as suas dúvidas. Assim como nós, né? Tivemos também um dia essa dúvida, buscamos e o Senhor nos deu esse... Porque todo conceito que nós aprendemos, ele tem que ter uma fundamentação bíblica. Exato. Porque senão é conceito humano, conceito de homens, coisa fabricada. Quando é gerado do Altíssimo, é eterno, porque ele não muda, nele não há sombra de variação. Então, tudo que é estabelecido a partir do céu, você pode crer com um coração livre,
sabendo que você não está sendo jogado de um lado por outro por uma doutrina qualquer. Amém. Vamos lá? Amém. Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim, os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No 7º dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no 7º dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o 7º dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Gente, olha como é que é lindo isso. Ele criou o Shabat, ele nos deu o Shabat de presente. Lá no 3, vamos lá no 3? Está escrito assim: Deus abençoou o 7º dia. Ele nos deu e ele mesmo abençoou. Ele não fez assim, toma, eu tô dando um presente para você. Não, ele abençoou esse presente. E lá no original que fala assim, ai meu Deus, vou ler aqui. Vayevarer Elohim mityom hashivi. Ve Kadesh Otô. O 7º dia foi santificado e separado dos outros dias. Né? Então, o Eterno, quando ele abençoou, a palavra brahá, né, declarar autoridade. Ele deu autoridade neste dia de Shabat. Olha como ele é importante. Ele deu autoridade neste dia. Então, por isso é um dia mais do que especial. Os outros dias são especiais? São. Todos os dias são bons. Dizer que ele ia criando, ele Mas ia esse Deus que era bom. E ele fala que ele abençoou o 7º, o Eterno abençoou o 7º dia, não foi o homem que abençoou. Né? E por isso que a gente, mais à frente, a gente vai ler que ele criou o Shabat para nós, e não fomos nós que fizemos assim, hoje vai ser esse dia especial. Não. Não escolhido por homem. Não foi escolhido por homem, né? Foi o Eterno que abençoou. Amém? Logo, não há homem que tenha autoridade de transferir o dia santo. Mexer em nada, né? Sim. Não pode mexer em nada. Tá, vamos lá. Então a gente já sabe o que é o Shabat, né? Vocês entenderam o que é o Shabat? Tá tudo aqui, ó, Gênesis 2. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim como, né, eu já estava falando aqui para as meninas, da mesma forma que nós fomos incomodadas, nossas famílias foram incomodadas para guardar o Shabat, para ter esse dia como mais que especial, porque a gente leu aqui, a gente começou a buscar na própria Torá, na própria Bíblia, o porquê, né, disso tudo. Por que isso tudo está na Torá? Foi alguma coisa por acaso? Não, foi só nesse tempo aí que o Senhor criou. Ao 7º dia ele abençoou. A gente vê que não era. O Shabat, em toda a palavra do Senhor, o Shabat é falado. E é muito importante também porque a primeira festa, essa é uma das festas instituídas pelo Senhor, essa primeira festa, o Shabat, é dia de festa mesmo, é festa. Né? Encontro marcado. É um encontro marcado, é Moedim que a gente chama, né? Moedim, encontro marcado. E todas as festas, que a gente vai falar das outras festas também, falam do Mashiach, falam de Yeshua, né? E o Shabat é o primeiro porque a gente sabe lá em Mateus fala que o Yeshua é o Senhor do Shabat. Mas vamos lá, já sabemos o conceito de Shabat, né? Bem rapidinho. Agora a gente está caminhando pela Torá para ver os textos bíblicos. Exatamente. Né? É citado o Shabat. O Shabat. Porque a Cláudia falou muito bem isso ontem na reunião de mulheres, né? O nosso Deus, ele é muito didático, né? E aí ele, sabendo que a gente precisa da repetição, ele não fala uma vez só. Ele fala né? Em vários inteiro. textos ele vai O tempo inteiro. como a gente faz com a criança, inclusive, né? Sim. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para a criança, você repete, você dá ênfase, você volta àquilo para que ela entenda a importância, Exatamente. né? Exatamente. O Shabat na Torá. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Aqui é mais extenso um pouquinho. O né? interessante é que nesse texto, Dani, que você leu aqui, Uhum. que é Gênesis 2, aqui já nasceu o Shabat. Né? Muitos acham que o Shabat foi criado lá Na na Sinai, terra da- das tábuas. Lá no Sinai. Não, o Shabat ele já existia aqui. E o interessante é que aqui não existia povo judeu. Não. Aqui existia Adão e Eva. Existia Então, a humanidade. Exato. Então Deus deu o Shabat, a ordem para cessar os trabalhos no 7º dia, para descansar no 7º dia, não foi para o povo judeu. A gente vai ver isso mais na frente, né? Mas é importante a gente ressaltar que esse texto aqui já mostra isso para É gente. importantíssimo Né? isso. A ordem
presente foi dado para a humanidade a respeito do Shabat. Do Shabat. Não existia aqui povo judeu. É verdade. E não existia ainda o pecado, a humanidade, que era Adão e Eva, ainda habitavam o Éden, e havia harmonia perfeita Sim. entre a criação e o Criador. Exato. Que o homem, ele caminhava no jardim e todo final de tarde ele se encontrava com Adonai, e era tudo perfeito. E já havia sido estabelecido o Shabat antes do pecado. É isso aí. E aí muitos também questionam, né? Mas Deus descansou. Deus precisa descansar? Precisa? Não precisa descansar. Mas é o que a pastora Ana Paula falou. Ele é didático. Ele é como nós pais, né? Linguagem, né? É igual Na verdade. somos nós pais. Nós somos exemplos, fazemos as coisas para os nossos filhos aprenderem. O Eterno aprende assim conosco também. Eu vou dar esse exemplo, que eu também preciso descansar para que eles também tenham esse entendimento. Que eles também precisam. E em toda a Torá a gente vai ver isso, né? Assim, o Eterno, ele é majestoso, ele é soberano, soberano. né? Ele é espírito, mas a gente vai ver em vários textos que ele se ira, que tem Sim, tem ciúmes, ciúme. né? Debaixo das suas asas, o braço forte Ele é o do Deus Senhor. forte. Isso aí. Mas isso são figuras de linguagem para que a gente, né, a criatura consiga entender o que é o Criador e como a gente tem que ser, como a gente tem que se E portar. qual a mensagem que ele está Exato. querendo Sim. transmitir através dessa comparação. Como ele se manifesta, né? Para que nós também nos manifestemos como a ele se Exato. manifesta. Amém? Então vamos prosseguir Vamos lá. na caminhada. Vamos. Depois de Gênesis 2, onde mais a gente vê falar sobre o Shabat? Vamos lá. Êxodo 20. Aí Aí a gente tem um monte de... Pode falar. Porque com essa ruptura, né, que houve no Éden, por causa do engano que Eva foi sujeita em relação à serpente e a queda do homem, quando desobedeceram à ordem do Eterno, o pecado entrou e o homem foi convidado a se retirar do Éden. Ele foi expulso do Éden e o Éden foi protegido por querubins. Sim. E essa realidade do Éden foi separada da realidade do homem. O homem começou a viver numa terra que sofreu até uma maldição. Ele teria que trabalhar com o suor do rosto para poder usufruir da produção da terra. E o Shabat, ele nem precisava desse esforço todo, de sofrer tanto para poder gozar o Shabat, né? E quando o Eterno ele retirou o povo do Egito, ele criou uma promessa linda para esse povo, que daria uma terra separada, né? Desde lá de Abraão, ele já falava de Canaã, para a descendência de Abraão. E quando ele retirou o povo do Egito, ele estabeleceu um novo tempo para esse povo e uma chance desse povo viver novamente a realidade do Éden. Né? Exatamente. Usufruir dos segredos. A misericórdia do Senhor, né? Sim, aí E aí, no momento em que a gente está passeando pela Bíblia, chegamos, né? Isso que a Cláudia falou aconteceu. Moisés resgata o povo do Egito, né? E então eles chegam ao Sinai e o Eterno chama Aí a Moisés. gente chega lá em Êxodo 20, que é quando o Eterno, lá no Sinai, entrega a Torá, né, as tábuas, para Moshe, né, e lá no quarto mandamento. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 8. versículo 8. Lembre-se do dia do Shabat, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você, dentro dos portões de sua propriedade. Pois 6 dias Adonai fez céu e terra,
o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Este é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e de tê-lo separado para si. O Eterno separou o Shabat para quem? Para quem? Para ele mesmo. Para ele próprio. Ele separou o Shabat para ele próprio. Então, se é bom para ele, se ele separou, é bom para mim. Eu quero isso para minha criação, eu quero isso para toda a humanidade. Isso aqui, né, já está lá no Êxodo. O homem já tinha sido criado, já tinha saído do Éden, como a Cláudia falou, né? Mas o Senhor entregou lá no Sinai usando a misericórdia, que a mesma unção, o mesmo poder que ele tinha lá no Éden, ele trouxe, né, no passar dos anos, independente de qualquer coisa que tivesse acontecido, a misericórdia do Senhor, ela é a mesma e dura para sempre, mesmo com os tempos passados. O Senhor tirou o povo do meio do sofrimento e trouxe para a sua maravilhosa luz, nesse tempo onde o Senhor entrega a Torá para Moshe, lá, as tábuas, né, da lei, lá no Monte Sinai. Amém? E a Torá é como se fossem segredos revelados para poder se viver próximo ao Eterno, porque não tem como você se aproximar da santidade sem se santificar. E Exato. Somos santificados através da obediência aos preceitos do Eterno, que vão nos ensinar e nos conduzir na verdade, na justiça. Exatamente. Aí nós temos Êxodo 31, do 12 ao 7, vou pedir para Cláudia ler, e depois nós temos Deuteronômio 5, 12, que eu vou pedir para a pastora Ana Paula ler também. São textos que a gente coloca assim como referência, porque você vê que é o Eterno falando sobre o Shabat, né? Não é o homem falando. Esses textos exatamente o Eterno está falando, em Deuteronômio ele repete. Amém? Cláudia, 31, do 12 ao 17. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, guardem meus Shabatot, pois este é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu sou Adonai, que os separo para mim. Portanto, guardem meu Shabat, pois ele foi separado para vocês. Quem tratar como algo comum deve ser executado. Pois quem realizar algum tipo de trabalho nele deverá ser eliminado do povo. Realize seu trabalho em 6 dias, mas o 7º dia é Shabat, para descanso absoluto, separado para Adonai. Quem realizar qualquer trabalho no dia do Shabat será executado. O povo de Israel deverá guardar e observar o Shabat em todas as gerações como aliança perpétua. Ele é um sinal entre mim e o povo de Israel para sempre. Pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, mas no 7º dia parou de trabalhar e descansou. Aqui eu acho muito importante a gente comentar sobre duas coisas, né? Porque primeiro aqui o Eterno fala em guardar o Shabat, né? E lá em Êxodo 20 ele fala em lembrar. Então há essa diferença entre lembrar e guardar, né? O lembrar seria o conhecimento, né? Você conhecer o Shabat, você buscar entender o que é o Shabat, qual o propósito, qual a importância do Shabat, né? E o guardar seria a prática, né? Você cumprir o Shabat, porque não adianta ele ficar só aqui no nosso intelecto. A gente conhecer a palavra, saber que existe, saber que é um presente de Deus para nós, que ele nos fornece qualidade de vida, que é um encontro marcado, que é um mandamento, né? Que não é um costume, é um mandamento. Não adianta a gente só entender isso, a gente conhecer isso, é preciso a gente viver, é preciso a gente cumprir. Então, por isso, num texto a palavra fala em lembrar e outra ela fala em guardar. E quando guardamos o Shabat com alegria, nós trazemos vida ao mandamento. Exatamente. Né? Porque quando você só conhece, você ainda continua com poder de decisão. O que eu vou fazer com o que eu sei, com esse conceito? Eu colocando em prática, eu trago à existência
todas as bênçãos desse dia e eu posso usufruir desse resgate do Éden. Sim. Eu posso ver a criação produzindo por si mesma. É aliança perpétua. Porque está escrito lá em Gênesis 2. Sim, fazendo se cumprir a aliança. Sim, e o Eterno, quando ele estabelece um mandamento para o povo, dentro lá das 10 palavras, né, dos 10 mandamentos, ele elevou, mostrando a importância desse mandamento. Existem muitos outros normas, preceitos, muitos outros que são derivados desses 10. E a porta, né, para eles é o Shabat, porque quando você entra no tempo separado, você dá vida a tudo aquilo que o Eterno quer que você receba. E viva. É um tempo de vivência mesmo, Sim. de tornar prático, como a pastora Ana Paula falou. E aqui no versículo 14, dando um adendo que a Cláudia estava falando, quem o tratar como algo comum deverá ser executado. Né? O Senhor já está colocando aqui, o dia de Shabat não é algo comum. As práticas do dia de Shabat não é uma prática comum dos outros 6 dias, é algo totalmente diferenciado. Aqui na nossa congregação, a congregação Missão Bereshit, né, o nosso rosto, Carlos Alexandre, ele sempre fala que o Shabat é um tempo, mas é um lugar. É um lugar no tempo. Exatamente. É o tempo Shabat que foi, né, que o Eterno instituiu, que é o 7º dia, mas é um lugar. E a gente entra por essa porta. Nós entramos por essa porta. E, gente, só quem vive isso mesmo tem o prazer, né, a honra de poder falar exatamente o renovo, gente. É como não, a gente entra neste lugar, a gente passa por essa porta e entende realmente que a gente está coberta, que a nossa família está coberta, que tudo nosso está guardado, que a gente realmente tem um descanso no Senhor. Gente, eu estou falando aqui, mas o Senhor está... Sabe que eu senti isso aqui? Só da gente estar falando do Shabat, eu estou sentindo isso aqui. Eu não sei se vocês vão poder sentir isso. Não tratar como algo comum. Né? Não tratar como algo corriqueiro. Ser um ato de repetição, né? Porque às vezes as pessoas vivem também o Shabat como um ato de repetição. Sim. Eu faço, acaba meio que virando um repetitivo mesmo, né? Mas uma coisa de rotina. A profundidade do Shabat, né? Porque tem 3 estágios. Não necessariamente você precisa viver esses 3 estágios, depende do coração. Depende do coração. Porque você pode obedecer o mandamento como uma criança, né? Que você ensina, ela não tem opção de obedecer ou não. Você só fala, se você não obedecer, você vai apanhar. Isso. Ela vai fazer por obrigação. Existe aquele que, por causa das maravilhas, das bênçãos que traz o Shabat, ele vai querer viver por causa da bênção. Porque o Eterno, ele é recompensador e ele zela em cumprir a palavra dele. Se ele diz que abençoar, com certeza ele vai abençoar. Sim. Agora existe ainda um outro estágio que você cumpre o mandamento, você fez essa opção não por medo, como a criança do castigo, não por interesse, como a pessoa que viu as coisas boas que podem vir para a vida dela, mas por amor, que é Isaías 58. Quando você chamar o Shabat de delícia, né? Quando você começar a experimentar um estágio diferente, você começa a experimentar que não é somente aquele estágio, você pode crescer, você pode evoluir, então você pode caminhar, você pode começar de uma forma e seguir em frente, que tem muita coisa para aprender. E acho que só vamos parar de aprender no dia que Yeshua reinar, porque aí vamos aprender direto com ele, né? E é uma coisa tão... esses estágios, né, que a Cláudia está falando, esses estágios foram passados para nós, né? E uma coisa muito importante, lá no princípio, quando lê essa passagem do Gênesis 31:12, fala assim, Adonai falou a Moshe para Moshe falar para o povo de Israel. Quer dizer, naquele tempo, Moshe era porta-voz do Eterno. Hoje, nós somos porta-vozes do Eterno. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para passar isso, que o Shabat do Senhor, ele é deleitoso,
que o Shabat do Senhor traz vida, né, para aqueles que estão mortos, que estão ainda no cansaço de uma semana, que estão sobrecarregados. Então nós somos esse povo, né, que é porta-voz para levar tudo isso que a gente está. É muito importante, gente, essa série falando das festas do Senhor, porque cada festa está linkada uma com a outra e não fica nada desgarrado. São sombras do porvir. Então, Moshe, naquele tempo, ele era o porta-voz. Hoje nós somos essas mulheres, como você aí, né, levantadas nesse tempo, como discípulas de Yeshua, nesse tempo, discípulas do Eterno, para levar para o entendimento de que isso aqui, gente, é maravilhoso demais para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Pastora Valéria, Deuteronômio 5, do 12 ao 15. Deuteronômio 5. Guarde o dia de Shabat, para torná-lo sagrado, como Adonai, seu Deus, ordenou a você. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todo o serviço, mas o 7º dia é o Shabat para Adonai, seu Deus. Nele não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho ou sua filha, nem seu escravo ou escrava, nem seu boi, jumento ou outro animal, nem o estrangeiro que estiver com você dentro dos portões da sua propriedade, para que seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Amém. Isso aí é uma repetição, isso está em Deuteronômio. E o Eterno continua repetindo, e repetindo para que isso fique inculcado, isso fique guardado na nossa mente, no nosso coração, que a gente lembre. Essa repetição foi antes do povo entrar em Canaã, né? Primeiro foi quando o Eterno entregou a Torá do Monte Sinai. Essa parte de Deuteronômio, e nessa parte de Deuteronômio é preparando o povo para receber Canaã. Na terra que eles entrassem, na terra que o Eterno tinha prometido para eles, que tinha dado de herança para eles ali. Que da mesma forma que eles estavam procedendo fora, era para proceder dentro e além, né? E o Eterno, ele é tão assim amoroso conosco, né? Que ele nos ensina, né, na Torá, ele ensina que nós não devemos ter os costumes de onde a gente saiu, né? Que é o Egito. E a gente não tem que seguir os costumes para onde a gente vai, que é Canaã, costume dos povos de povos Canaã. pagãos. Porque temos que seguir a Torá como esteio para a nossa vida, porque o fundamento, se não for a palavra do Altíssimo, ele vai sucumbir, porque o Eterno não suporta a desobediência. Exato. E só existe uma forma de obedecer, seguindo o que ele falou. Eu não posso inventar, né, criar uma doutrina e segui-la achando que eu vou agradar a Deus. Porque não é da forma que eu não é a doutrina do meu jeitinho. Sim, eu encaixar, né, ali na mudar ao meu jeito de eu ser tenho e pensar. que agradar ao dono da criação, sim, né? Ao Criador. Verdade. Então, gente, nós já vimos tudo isso aí. Será que vocês conseguiram entender? Vamos lá, recapitulando. O que é o Shabat? A gente falou sobre o conceito do Shabat, que foi criado lá no princípio pelo Eterno. Ainda não existia povo judeu, não existia povo hebreu. Que isso está incluído na Torá, na Bíblia, está aqui, né? O Senhor afirma e reafirma, usa os seus profetas, usa Moshe, usa homens para falar que o Shabat é importante, não é algo inteiro, é um mandamento, é aliança perpétua. Por todas as gerações e gerações, homens e mulheres vão morrer, filhos vão nascer, e esses filhos vão crescer, vão gerar filhos e filhos, e vai passar de geração em geração. Não é para ser parado em nenhum momento, né? E a Torá diz, né, que a gente não pode acrescentar nem retirar nada. Então, algumas pessoas falam assim, a Bíblia precisa ser reescrita, né? Porque a sociedade evoluiu, porque as coisas que estão descritas aqui não se adaptam mais à nossa realidade. Há quem tirar ou acrescentar algo. Sim, podem falar também, mas esses mandamentos são do povo só, do povo judeu. É isso que a gente vai falar agora, né? Será que é só para judeu?
Para quem já está desde o início, vai estar entendendo. Já começou, já ia. É só para povo judeu? Então vamos lá de novo na Torá, na palavra, para ver se é realmente só para povo judeu. Vamos lá? Mas o Shabat é um mandamento só para judeu? Vamos lá em Isaías 56. E vamos caminhando. Isaías 56. Vamos lá. Isaías 56, do 4 ao 7. Pois eis o que diz Adonai. Quanto aos meus eunucos que guardam meu Shabatot, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhes darei poder e um nome maior do que filhos e filhas. E lhes darei um nome eterno que jamais será eliminado. E os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos, todos os que guardam o Shabat e não o profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Amém? Amém. Amém. E como a gente viu, né, lá em Gênesis, quando o Shabat foi dado, ele não havia povo judeu, né? Depois a gente foi caminhando na Torá e a gente viu que aí já havia um povo que foi separado, que foi escolhido para ser povo sacerdotal, para revelar ao mundo quem Deus era, né? E aí Deus entrega agora o Shabat, o quarto mandamento, e ele ainda reforça isso por mais 2 vezes, né? Sim. Em Êxodo 31 e Deuteronômio 5. E aí a gente entende que, na verdade, aqui, nesses outros momentos, havia povo judeu, né? Já vi. Mas existem textos na Torá que explicam pra gente que quem é povo de Deus. Na verdade, o Shabat ele não é só para o povo judeu, ele é para todo aquele que é povo de Deus. E quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Existe a linhagem física, né? Os descendentes de Abraão, que eram os judeus por nascimento. Sim. Né? Sangue. E existe sangue, exato. E existe o povo de Deus, que são da linhagem de Abraão, pela fé. Exatamente. Né? Aqueles que, através do sacrifício de Yeshua, foram enxertados em Israel. Exatamente. Passaram a fazer parte, né, da oliveira. Né? E tem uns textos que falam, aqui Isaías, ele já fala, né, sobre o eunuco que guardara os meus Shabatot, fala do estrangeiro, do escravo, da escrava, quer dizer, não era só para o povo fisicamente, né, descendente de Abraão, mas para todos aqueles que foram enxertados, aproximados, né? Como Ruth, né? Seu povo será seu Deus, seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus, né? E inclusive no Novo Testamento, né, na Brit Hadashah, fala lá em Colossenses, e Cláudia, pra 2,16. Antes de falar em Colossenses, eu queria só lembrar, gente, que o Shabat não é a guarda do Shabat não é do passado, né? E que hoje nós estamos aqui estudando e compartilhando esse conhecimento, porque não fomos nós que nos despertamos sozinhos. Não, agora em diante eu vou começar a aprender com os judeus como é que se guarda o Shabat, porque eu decidi que eu vou guardar o Shabat da minha cabeça. Não, é porque assim como era, ainda será. Nada disso passará. Lá em, só fazendo uma leiturinha, Isaías 66. Sim. Isaías 66, no versículo 23. A cada mês em Rosh Chodesh e toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai.
Isso ainda não aconteceu. Isso é Isso ainda. futuro. Isso é o reino do Mashiach, do reino de Yeshua. E um versículo antes diz, né? Como os novos céus e nova terra que estou fazendo continuarão na minha presença, diz Adonai, assim perdurarão seus descendentes e seu nome. Está falando das nações. A cada mês em Rosh Chodesh, toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença. Amém. Né? Então, nós hoje nós somos privilegiadas, que nós estamos sendo despertadas junto com Aleluia. esse povo, junto com esses estrangeiros que no versículo 18 de Isaías 66 começa a descrever que Deus suscitaria dos povos Sim. herança para ele, e desses ele escolheria levitas e sacerdotes, Amém. né? Kohanim e Levim, tá certo? Sim, Pronúncia? levitas e sacerdotes. Levitas e sacerdotes É isso. dentre as nações, para aprender junto com a nação do Eterno, com o Israel de Deus, e sermos Quem um foi povo entregue foi adorável. os oráculos, né? Poder, a revelação. E essa nação separada foi estabelecida e colocada um conjunto de leis maravilhosas que chamamos de Torá, Amém. que são preceitos e normas para estabelecimento desse reino, porque Deus não tem desordem. Não subsiste sem, Sem leis, né? leis. Sim. Sem uma diretriz, algo específico. E é uma coisa para a gente finalizar agora, né? Porque o nosso tempo é pouco, né, gente? É muita coisa para falar e a gente vai vindo assim, o Senhor vai trazendo. E a gente quer falar. Celebrar o Shabat é algo profético, porque a gente está celebrando algo que a gente vai viver lá na frente. É viver o Shabat todo do Eterno, o descanso dos descansos. E a gente, nesse tempo, quando a gente celebra isso, nesse tempo que a gente vive hoje, a gente está se preparando, é um ensaio para a gente viver o Shabat eterno com Yeshua, para a gente viver o Shabat que o Eterno está preparando para a gente lá na frente, e é onde o Senhor está preparando o Tikkun Olam, a redenção universal, né? Onde a gente realmente, na plenitude do Eterno, a gente vai viver esse Shabat lá na frente. Então, tudo que a gente faz, esse Shabat que a gente celebra hoje, na nossa casa, quando nós mulheres, que a gente no outro bloco, a gente vai falar sobre como que é preparar a casa, preparar a mesa, a prática do Shabat. Como é maravilhoso isso, gente. A gente celebrar isso, preparar tudo isso, separar a mesa, colocar os utensílios, preparar nossa alimentação, arrumar a nossa casa para o Shabat. Como que é delicioso isso, gente. A gente está preparando isso hoje. Vai vivendo isso hoje para a gente poder viver um Shabat lá na frente, um Shabat pleno lá na frente. Isso é um ato profético, isso é muito importante. Então, gente, é um ato de fé. Viver o Shabat hoje colocar a nossa fé em prática, para que nós possamos realmente viver. Quando o Yeshua voltar para buscar a noiva, ele vai olhar isso, porque Yeshua vai casar com uma noiva judia. Sim. Tá? Uma noiva judia. E por que judia? Porque não tem julgo Porque não. Exatamente. pode haver julgo Não desigual. pode haver julgo É desigual. o preceito da palavra. Yeshua, como judeu, tem que casar com uma noiva judia. Então, por isso, nós temos que nos preparar. Que é a representação da obediência à Torá. É uma noiva ataviada, adornada com obras de Torá, né? Obras de boas obras, porque quem não conhece a Torá não sabe e desconhece os preceitos que estão estabelecidos ali, que são todos de paz, de harmonia, de shalom, de amor ao próximo e amor ao Altíssimo. Isso é a Torá. Obediência. Obediência. Essa é a palavra. Amém. Amém, gente? Mas Então, recapitulando o que a gente estava vamos lá. falando. De Colossenses? Colossenses. É tanto texto que A gente é muita coisa que tem. Olha, e cada hora que a gente estuda assim, vai falar sobre isso. Mas quando vem assim, meu caderno, aqui, um pouquinho de nada. Porque o Eterno vai trazendo muita coisa, porque Shabat as festas do Senhor são muito vastas, né? Um tema muito amplo e são detalhes, são minúcias que a gente precisa passar. Cláudia lê Colossenses. Mas, na verdade, antes de ler, né, a gente falou, né, que o Shabat é para o judeu, né, foi instituído pelo judeu, mas
A dúvida seria, e para nós que não somos somos. judeus de nascimento, de sangue, né? E a gente vê aí na Brit Hadashah, que seria o Novo Testamento, né? Para Sim, tem vários. quem acredita nessa divisão, que seria o texto de Colossenses, que é o Paulo, né? Quando ele vai falando para o gentio, A igreja gentília de Éfeso. Exato, e ele vai falando sobre o que eles precisam fazer, né? Segundo aquilo que o Messias havia ensinado, segundo aquilo que ele havia aprendido, e ele vai instruindo. E aí em Colossenses fala, E né? como eles, Paulo como eles deveriam se comportar diante de pessoas que Rejeitavam. né? Rejeitavam. Então eles praticariam ou não praticariam, porque seriam de alguma forma condenados pelas pessoas que não Exatamente. praticam. Aí o conselho, em Efésios também fala. Efésios, isso aí. o conselho de Paulo aos Colossenses, Colossenses 2, versículo 16. Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, porque nós temos uma dieta separada. Não, o Eterno não nos quer comendo qualquer coisa. Tem coisas separadas para a nossa alimentação. Sim. E tem outras que não são apropriadas para o nosso corpo físico e espiritual. Ou com relação ao festival judaico, né, as festas. A Rosh Chodesh, que é uma festa que celebramos todo mês na entrada de um novo mês bíblico. Ou no Shabat, que é o dia que o Eterno separou, semanal. Essas são sombra do que virá, o corpo, porém, é do Mashiach. Paro aqui ou leio até o fim ou eu digo para o fim? Ler. Não permitam que ninguém lhes negue o prêmio, insistindo na participação de atos de mortificação e adoração de anjos. Aqui já tem doutrina de homens e de demônios. Tais pessoas que não tem nada a ver com a primeira parte da leitura. Tais pessoas sempre contam alguma visão e se orgulham de sua aparência mundana. Então sempre misturam coisas místicas, né? Sim, por isso que o apóstolo Paulo está falando para você separar disso. Sim. O que ele estava determinando antes era uma coisa, né? E aqueles que estão envolvidos naquele meio ali, eles vão ter práticas específicas. Então a gente tem que ficar de olho, observando tudo isso. Para tentar dar legitimidade à doutrina deles, eles vão falar: eu tive uma visão com você. Ó, Deus está me revelando isso. Só que todas essas revelações, se elas estão confrontando o que o Eterno estabeleceu para ser guardado, que são dias e mandamentos, você fica alerta, porque sim, são adoradores de demônios. Tais pessoas sempre contam alguma visão e se orgulham de sua aparência mundana. Eles não se mantêm unidos à cabeça, Yeshua, de que o corpo todo, recebendo sustento e união pelas juntas e ligamentos, cresce como Deus concede. E estamos, já estamos na nova Paraxá, né? A Paraxá anterior falava do desligamento. Se como Messias vocês morreram para os espíritos elementares do mundo, por que então deixam-se incomodar por essas regras, como se ainda pertencessem ao mundo? Não toque nisso, não coma isso, não manuseie aquilo. Essas proibições dizem respeito às coisas que devem perecer pelo uso, não por serem evitadas, e baseiam-se em, detalhe agora, presta atenção, regras e ensinos humanos. Elas têm aparência de sabedoria, como suas observâncias religiosas e autoimpostas, falsa humildade e ascetismo. Não estão falando do que foi estabelecido na Torá, porque a Torá foi escrita pelo dedo de Deus. Então nós aqui temos que, quando alguém nos confrontar sobre a prática do mandamento, pode ser que citem esse trecho. Sempre usam. Mas aí vocês fiquem atentos. Vocês têm que buscar sabedoria do Espírito, do Ruach, porque aqui nesse texto existe uma diferenciação entre a prática das festas de Adonai e o culto de anjos e etc. Esses sim são regras e ensinos humanos. A Torá não. A Torá é do Altíssimo. Essa permanece. Amém.
E agora a gente vai Pra gente encerrar encerrar. mesmo, né? A gente, Efésios, vamos ler Efésios? Efésios, e eu também vou dar só porque as pessoas falam assim, mas Yeshua aboliu, não se cumpre mais a Torá e nem se cumpre mais o Shabat. Não existia Brit Hadashah naquela época de Yeshua, era Torá, somente Torá. E Yeshua, né, que era a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, Yeshua e os discípulos praticavam, cumpriam o Shabat, não deixavam de cumprir o Shabat. A gente vê lá em Lucas 4, 14 a 17, Atos 13, são várias passagens de Atos, muitas, Anota aí né? para depois você ler na sua casa, Isso. pesquisar, Pesquisa. verificar tudo que está sendo falado. Para não dizerem que isso tudo era só para judeu, né? Que isso foi abolido, né? Como ela leu aqui Colossenses e Efésios, que a gente vai ler agora, que não é só para judeu, né? Então Yeshua praticava isso no meio de toda a comunidade que não tinham só judeus. Paulo saía para Corinto, para Éfeso, para Colosso e para outras, né, comunidades para falar exatamente sobre isso. Então não tem como a gente fugir disso. Amém? Pastora, lê Efésios? Amém. Efésios 2, 2:11 11 diz e ao 13. assim: Por isso, lembrem-se de seu estado anterior. Vocês, gentios, por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que, apenas por meio da operação da carne, são chamados circuncisão, naquele tempo não tinham um Messias. Ou seja, ele está falando daquelas pessoas que desconheciam, né? Yeshua. Não tinha entendido conhecimento. Exato. E a plenitude da Torá que Yeshua veio nos ensinar, né? Ele veio tornar, na verdade, a Torá plena, né? Ele não veio descumprir nem abolir, ele veio torná-la plena. Então, aqui Só essa passagem que você está falando, Mateus, no Sermão da Montanha. O versículo não está aqui. Mas continuando aqui, blá, blá, blá. São chamados de circuncisão. Naquele tempo não tinham o Messias. Estavam alienados da vida nacional de Israel, porque haviam dois povos, né? Distintos, Sim. que viviam realidades distintas. Eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. Amém. Então, só para a gente fechar, né? O que Paulo está dizendo aqui? Antes, vocês, gentios, né? Vocês que não eram descendentes de sangue dos judeus, vocês estavam afastados. Vocês estavam perdidos no mundo, sem Deus, né? Sem conhecimento, sem o entendimento. Mas com o sacrifício de Yeshua, vocês têm a oportunidade. E quando a gente fala Yeshua, a gente fala de Jesus, né? Para que Jesus. quem ainda não conhece a restauração consiga entender. Vocês agora têm a oportunidade de serem povo de Deus, né? De crendo no Messias como Senhor e Salvador da sua vida. Você Amém. agora não somente ter a redenção dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, mas também fazer parte dessa nova família, né? E, consequentemente, ser co-herdeiro, né? Das promessas, das alianças, fazer parte. E aí, quando você passa a ter direitos, você também passa a ter deveres. Né? E o Shabat é um mandamento. Então, você que é povo de Deus, que reconhece Jesus, o Yeshua, como Messias, como Senhor e Salvador da sua vida, né, e cumpre os mandamentos, você é povo de Deus. Então o Shabat também é para você. Para todos nós. Amém? E mais uma vez, Yeshua, como um bom judeu, e seus discípulos jamais vieram descumprir a lei do seu pai. Eles vieram sim quebrar, né? Eles vieram confrontar aquilo que homens, né, colocaram doutrinas de homens dentro da lei do Eterno, quebrar aquilo ali. Eles vieram confrontar a interpretação equivocada disso aí que o homem estava criando. Ele jamais quebraria aquilo que o Eterno sem pai, né, modificaria, trocaria, nada disso. Ele jamais vai fazer isso. Diz que Sim, e se ele
negasse algum desses mandamentos ou descumprisse, ele ia incorrer em pecado. Sim. E a palavra diz que ele não, foi achado sem pecado. E ele é Cordeiro Santo. Exatamente, sem pecado. Baruch Hashem. Amém. E tem muita coisa ainda para a gente falar. E por que isso foi tirado? Por que muitos não vivem hoje o Shabat? Vai falar sobre os concílios. Muita coisa histórica, né? Muita coisa foi roubada de nós e muitos ainda estão perdidos, e isso vai ser falado mais para frente. Amém? Então, shalom, shalom, né? Shalom. Que alegria mais uma vez nós termos vocês aqui com a gente. Baruch Hashem, e até o próximo. Shalom. Amém? Tchau, tchau. Tchau.